Olá, tudo bem com você? Vou lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Sete Além? Quem não sabe o que é o Sete Além? Sete Além é o umbral local onde os mortos estão. Existem na internet hoje muitas histórias sobre o Sete Além, mas essa que eu vou lhe contar é impressionante. Certa noite, um determinado cidadão, já com idade avançada, teve um chamado de um hospital onde se encontrava a sua esposa, e ele teve que sair de casa às 2 horas da manhã para pegar um ônibus para ir ao hospital. Mas ele saiu de casa e logo em seguida parou um ônibus no seu lado e ele entrou no ônibus e não tinha mais do que 3 pessoas dentro do ônibus. Mas ele olhou as pessoas, lhe pareceu na primeira vista que todas tinham alguma semelhança, embora tivessem homens e mulheres. E o motorista também tinha a mesma característica dos demais. Eles tinham olhos fundos, nas pálpebras era um tom meio azulado, os olhos muito abertos. E ele sentou e o ônibus partiu. Mas ele viu que o ônibus não pegava a rua que o levaria ao hospital. E ele olhou pelo vidro e viu Rua 2. Nunca ele tinha visto essa rua. E o ônibus seguia até chegar no final da Rua 2. No final da Rua 2, havia no meio da rua um bloco imenso de concreto impedindo que continuasse o caminho, porque logo em seguida vinha um grande precipício. Ele evidentemente desceu do ônibus, porque o motorista disse que era o fim da linha. Mas ao sair ele viu que a rua era completamente diferente, que essa Rua 2 ela era sinistra. Tudo, as casas não tinham pintura, eram todas assim com uma cor desbotada, escura, parecia que estava suja. A rua não era calçada, muito lixo. E o ônibus deu a volta e ele ficou ali parado, olhando para aquilo ali. Mas ele olhou para o lado esquerdo e havia uma casa que estava exatamente em cima do barranco, um despenhadeiro de mais de 30 metros. E ele achou que ali seria o local ideal para ele se amparar, porque ele estava completamente perdido naquele momento. Bateu a porta simplesmente estava encostada, abriu-se. E ele olhou, chamou de casa, há alguém em casa, nenhuma resposta. E ele adentrou na casa. Aí ele viu que numa das paredes, exatamente a parede que dava para o despenhadeiro de mais de 30 metros,
havia uma abertura de em torno de 2 metros de largura. E não tinha porta, era apenas uma abertura. E dava direto no despenhadeiro. Ele ficou intrigado com aquilo, mas por que uma porta sem nenhuma proteção? Alguém pode se acidentar aqui? Mas, de repente, ele viu um grande bater de asas e ele se encolheu e foi para trás de uma poltrona e ficou espiando aquela imensa ave que pousou naquela abertura. E ele viu que suas patas tinham garras afiadas, mas que em vez de cabeça tinha apenas um capuz. E ele ficou ali observando até que a ave, fazendo um movimento de cabeça, conseguiu retirar o capuz e apareceu a face de um homem entre penas. Era uma cabeça de homem mesclada com a cabeça de uma ave. Ele ali ficou olhando, saber o que tinha acontecido, e de repente ele foi descoberto e a ave simplesmente se jogou no precipício e saiu voando. Ele agora, receoso de que alguma coisa mais pudesse acontecer dentro daquela casa, ele evadiu-se, foi embora. E quando ele chegou na rua, ele viu que a rua não existia mais. Era apenas uma mera ilusão. Ele estava novamente dentro do ônibus e tudo não passara de um sonho.